existe um jogo de gato e rato que existe entre ele e o senhor Jair Bolsonaro, e ambos ficam fazendo suas respectivas demonstrações de força, de fraqueza. O Bolsonaro adora demonstrar fraqueza, né? Quando ele bota aquele tórax exposto, aquele torso horrível dele, ele fica lá mostrando fraqueza e ele fica acusando, vamos dizer, o golpe o tempo todo, né? E esse é engraçado porque, enfim, querem prender ele acusando ele de golpe e o Bolsonaro acusa o golpe toda vez que ele se sente atingido por isso. Mas é apenas um comentário de ordem piadística tosco. Eu acho que a gente precisa olhar primeiro o duelo como... O duelo entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes como um longo xadrez, tal qual foi o duelo que envolvia Lula e envolvia Moro, tá? Lula e Moro seguiram um processo completamente distinto, né? Porque Moro era um juiz de primeira instância e a vitória do Moro consistia em prender o Lula sabendo que eram decisões que passariam no TRF4, depois STJ e depois chegou a ter habeas corpus no STF, tá? Então o Moro precisava muito para ter sucesso do apoio da opinião pública e também da imprensa, e ele obteve isso por muito tempo. Essa é a primeira coisa que precisa ser notada. O Alexandre de Moraes, em parte, em tese. Mas dado que ele dispõe de poderes quase absolutos na condução desse processo, para ser bem direto, ele sabe que ele pode criar externalidades negativas para ele e para os parceiros dele agindo de maneira errada. Então ele não pode também fazer o que ele quer o tempo todo, tá? Então existe esse jogo, existe esse game, a gente acabou não comentando muito, mas houve aquele episódio no mínimo constrangedor no hospital, em que o Alexandre de Moraes mandou citar o Bolsonaro no hospital, e o Bolsonaro, por seu turno, deu um sermão numa oficial de justiça completamente idiota, ficou lá ensinando, sei lá, sobre urna eletrônica pra uma oficial, negócio, né, é uma oficial de justiça, e ao mesmo tempo foi de uma grosseria com o próprio médico, que denota um tipo de comportamento, vamos dizer, muito parecido com aquele sujeito bacana que as pessoas imaginam. As pessoas imaginam o Bolsonaro cheio de farofa, andando numa motocicleta, é assim que as pessoas imaginam ele, né, farofa, motocicleta, curtição, pra lá e pra cá e tal. Elas não imaginam que o Bolsonaro é um sujeito duro, irascível, é um sujeito grosseiro, é um sujeito que, como nunca conseguiu ser líder na vida dele, ele se estabelece como autoridade sendo grosseiro. Vocês já entenderam isso, né? Lideranças naturais, primeiro, tem que ser preciso, liderança natural não é necessariamente uma coisa inata, né? Você aprende a liderar, mas aprender a liderar com uma autoridade legítima, vamos colocar assim, pressupõe que este tipo de líder não vai precisar levantar a voz para conseguir o que quer o tempo todo, tá? Então bons líderes, eles conseguem, vamos dizer, ter seu interesse sendo levado à frente pelos liderados de maneira praticamente natural, tá? As pessoas veem legitimidade nele. Sujeitos que não têm esse tipo de legitimidade, nunca souberam construir isso na vida, aí eles precisam se impor. Então, vai, dá bronca e tal. Esse tipo de líder é uma bosta. Na verdade, ele não é um líder, ele é uma pessoa que tá numa posição de poder. Você tem que saber diferenciar uma pessoa que está numa posição de poder de um líder. No caso, o Bolsonaro é apenas uma pessoa que tá numa posição de poder. E aí, então, quando ele precisa fazer valer, né, a opinião dele, por mais que às vezes ela seja insensata e ela não é respeitada pelas pessoas que estão abaixo dele, aí ele tem que gritar.